nos deu diversas ordens, e uma delas baseada em Mateus 28, quando ele disse, portanto, de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem algumas condições para sermos um discípulo de Cristo. Em Mateus 11, 28, Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porém, também em Mateus 16, 24, ele disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então vemos que há uma diferenciação. Então vemos que existe uma diferença entre vir a Jesus para ser aliviado, ser liberto, ser curado, e uma grande diferença em tomar a decisão para seguir a Cristo, porque isso exige a renúncia, tomar a cruz e seguir a Jesus. Características aqui do discípulo. O discípulo é um aprendiz ou um aluno. Mateus 11, 29 diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Segunda característica é a disposição para servir alguém. 1 de Reis, capítulo 19, 21 diz, então se levantou e seguiu Elias e o serviu. Terceiro, ensinar. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos ou capazes, para ensinar-lhe também a outros. Segundo Timóteo. Vemos que, diante das três características, tomar a decisão de renunciar a seguir a Jesus, temos aqui algumas outras características ou maneiras de como nós podemos fazer discípulos. Em primeiro lugar, Marcos 16:15, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, pregando o evangelho, se anuncia as boas novas, uma maneira que nós utilizamos para fazer discípulos. Segunda, através dos estudos bíblicos, dos ensinos. Mateus 28, 20. Ensinamos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O ensino bíblico, ele esclarece para o candidato que quer seguir a Cristo o que ele deve fazer, de que maneira ele deve viver e proceder para agradar a Deus. Em terceiro lugar, evangelizando, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Lucas 14, 18. Onde fazer discípulos? Atos 1, 8 e 12, 46. No templo, nas casas, nas ruas e praças, nas cidades, no nosso estado, no nosso país e em todas as nações. Vemos que Jesus falou em Atos 1, 8, que é simultâneo, ao mesmo tempo, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que significa ser discípulo de Cristo? A palavra discípulo é usada 269 vezes nos evangelhos em Atos. Isso significa uma pessoa ensinada ou treinada. É um aluno, é um aprendiz. Agora, como Jesus define o discípulo? Vamos ver aqui três primeiras definições. O discípulo e a palavra de Deus. Existe uma correlação entre um compromisso que o discípulo tem com a palavra de Deus. Claro, evidente que é justamente a obediência. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e tudo vos será feito. Segunda coisa, o discípulo é aquele que ama sacrificialmente, sem medir esforços. E o que motiva o discípulo a não ter a sua vida como preciosa é o amor. É o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações, no coração do discípulo. Porque ele renuncia a tudo. Ele abre mão dos seus sonhos para viver o sonho de Deus. Ele abre mão dos seus projetos, das suas carreiras, do seu trabalho, das suas ocupações, como aconteceu com Pedro, como aconteceu com Mateus e com tantos outros.
Então, quando Jesus fala que quem quer ser meu discípulo, renuncie a isso, abra mão, deixe. Jesus falou que essas pessoas teriam recompensa. Aquele que deixou trabalho, aquele que deixou família, aquele que deixou familiares por amor de mim, receberá 100 vezes mais. E por fim, a vida eterna. O discípulo é alguém que permanece diariamente em união frutífera com Cristo. Ou seja, o Senhor jamais nos desampara. Paulo em Romanos fala que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos ver mais aqui algumas características do discípulo. O discípulo é aquele que assume a sua cruz e segue a Cristo, independente das circunstâncias. Jesus também falou a respeito do arado, do trabalho, que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do meu reino. Não pode ser considerado meu discípulo. 5. Discípulo é aquele que renuncia a tudo que tem. O que Jesus falou a respeito do tesouro. Aonde está o nosso tesouro, estará o nosso coração. Então o discípulo, ele não põe o seu coração, as suas forças, a sua confiança no dinheiro, nos bens, em nada material, mas no Senhor. É aquele que recebeu Cristo como Senhor e como Salvador. Como o Salvador, Jesus nos perdoou, pagou nossa dívida, nos reconciliou, o seu Espírito nos fez nascer de novo e nos abençoou com todas as sortes de bênção e nos garantiu o direito de vida eterna. Agora, como o Senhor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso dono. Ele diz vai, a gente vai. Ele diz fica, a gente fica. Ele diz vai para a direita, a gente vai para a direita. Então nós pertencemos a Ele. E o selo dessa propriedade é o Espírito Santo de Deus. Quem são os novos discípulos? Vamos falar um pouco agora dos novos convertidos, daqueles que chegam, daqueles que recebem a Cristo como Salvador. E a partir desse momento vão ser ensinados a conhecer de Cristo como Senhor. Eles são como crianças recém-nascidas em Cristo. Um bebê, ele é completamente dependente do seu pai e da sua mãe. Uma pessoa para dar banho, para cuidar, para trocar roupa, para cuidar de todas as suas necessidades. Da mesma forma aquele que crê em Cristo Jesus. Segunda coisa, que são pessoas especiais, que requer uma atenção especial, porque são dependentes também espiritualmente. Então necessitam comer na hora certa, assim como o recém-nascido necessita do leite, depois de outros tipos de alimento, para que ele cresça, para que o seu organismo se desenvolva com saúde perfeitamente. O novo crente também, ele necessita ser alimentado, ele necessita ser bem nutrido. 3. São pessoas carentes e requerem cuidados especiais. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vais crescendo. Então, espiritualmente, a alma e o espírito necessitam desse alimento espiritual, que é a palavra de Deus, onde o novo discípulo irá crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Um dos alvos dos discipuladores é ensinar o discípulo a alimentar-se. Então, o papel do discipulador, aquele que cuida do discípulo, do novo discípulo, é ensinar também a ele se alimentar. Pois não haverá crescimento espiritual fora do contexto da palavra de Deus. Efésios 4:13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O discipulador deve proporcionar um meio ambiente propício para um interrelacionamento com outros crentes, onde se compartilha ideias, verdades aprendidas na palavra, aspirações e onde haja compreensão. Precisa de um referencial num novo grupo de convivência.
Esse novo grupo é a igreja local, é a congregação, é onde a gente recebe as primeiras noções, os primeiros fundamentos sobre a fé, sobre Cristo, sobre Deus, onde a gente se relaciona, seja no infantil, seja no adolescente, jovem, irmãos, irmãs, senhores, toda a família, todos os grupos etários são agregados, são colocados para desenvolverem esse bom relacionamento, esses relacionamentos sadios na presença de Deus. Sempre um dependendo do outro, ajudando um ao outro. Qual é o objetivo do discipulado? Levar o novo convertido a alcançar a certeza da salvação. Apresentar Cristo como Salvador, né? E, biblicamente falando, apresentar os fundamentos. Por que Jesus é o Salvador? Por exemplo, em Atos 4:12, não existe salvação fora de nenhum outro. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Timóteo, Paulo fala que só existe um Deus, um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, dentre outros textos, que o discipulador vai estar ensinando para o novo discípulo. Levar o convertido a confiar no caráter de Deus. Por exemplo, Deus não pode mentir, Tito 1:2. Ele é fiel, ele vela pela sua palavra para cumprir. Deuteronômio 29:9 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O caráter de Deus é o fundamento para que a pessoa alcance a certeza da vida eterna. Então a palavra é fiel porque Deus é fiel. Outro objetivo é levar o convertido a compreender com clareza as promessas de salvação feitas por Deus. A gente tem, às vezes, ouve que não é importante pregar sobre salvação, sobre o pecado, sobre arrependimento, mas vemos que não é isso que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos apresenta o homem, a humanidade, como pecadora. Romanos 3:23 diz que todos os pecados estão destituídos ou separados da glória de Deus, da vida com Deus. Então não existe homem que não necessite, seja rico, seja pobre, seja qual for a raça dele, todos necessitam de salvação. Porque todos pecaram, todos se extraviaram, como diz o salmista. Então, vemos que Deus sempre leva o seu povo a crer na sua palavra e nos fundamentos que ele mesmo estabeleceu para dar a certeza de salvação para o homem, para a humanidade. Então, o novo convertido precisa ter essa base. Rapidamente aqui, eu gostaria só de fazer uma retificação. O versículo que nós falamos, que Deus não é homem para que minta, nem filho para que se arrependa. Quando ele fala, ele deixa de agir, ou quando ele promete, ele deixa de cumprir. Não, jamais. Está lá em Números 23:19. Eu havia falado em Deuteronômio, mas estou retificando aqui. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho para que se arrependa. Então, baseado nessa certeza, levar o novo convertido a crer nas promessas de Deus, porque ele é fiel, ele é infalível. Então, aquilo que Deus estabeleceu, ele não volta atrás. Quando ele diz que através do Senhor Jesus, através da fé no Senhor Jesus, nós recebemos perdão de pecado, nós recebemos perdão de pecado. E nos dá o direito de vida eterna. O pecador precisa se arrepender, Isaías 55:7. E ele também precisa confessar seus pecados, João 1:9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Né? O pecador precisa crer em Jesus. Por quê? Se ele não crer no Senhor Jesus, ele perecerá. Porque não existe em nenhum outro nome dado, nem no céu, nem na terra e nem embaixo da terra, pelo qual importa que os homens sejam salvos. João capítulo 5, 24 diz que verdade, verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Também o pecador, ele precisa invocar o nome do Senhor, no sentido de crer, confessar. Romanos 10, 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nos versículos anteriores, no 9, diz: se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, todos esses pontos o discipulador necessita ensinar ao novo discípulo, para que ele venha ter a convicção, a certeza que só em Jesus a vida, a paz, a perdão, a salvação, a vida nova, pelo poderoso nome do Senhor Jesus. Através da sua morte na cruz, ele garantiu o direito de vida eterna a todos nós. Que Deus siga abençoando a tua vida, em um nome santo de Jesus. Amém.